Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para, infelizmente, fazer uma investigação de um fato muito triste que aconteceu nesse lugar. O homem que morava aqui, ele era bem de vida, né? Era um fazendeiro, muito bem, não fazendeiro grande, grande, tá? Ele comprou muitas terras, porque ele recebeu a herança do pai dele, ele e o irmão dele. O irmão dele, com a herança que recebeu, resolveu vender, né, a parte dele. Então eles revenderam toda a fazenda do pai. E esse rapaz que morava aqui, ele comprou outra fazenda. Só que quando ele comprou era menor. Depois ele foi crescendo e foi comprando tudo ao redor até virar uma fazenda. O irmão dele vendeu, né, a parte dele, vendeu e começou a gastar à toa, né? Então ele acabou perdendo tudo. Então, o irmão dele, com dó do irmão dele, acabou trazendo para cá e ajudava o irmão dele, porque tinha dó do irmão dele, né? Porque acabou com tudo e ele não, ele só foi só crescendo, muito trabalhador. E sempre final de semana, como ele era solteiro, ele ia pra rua para beber ou para se divertir um pouco, acabava indo em lugares, em boates, né, de mulheres. E aí ele conheceu uma mulher lá, uma moça muito bonita, né? Todos os homens que iam para lá queriam ficar com ela. E ele falou que queria que ela ficasse com ele. Ó, você quer casar comigo e sair dessa vida? Diz que ela ficou assim pensativa e falou: olha, acho que não sirvo para você. Ele não andava bem arrumado, ele era um homem fazendeiro, mas ele não andava bem arrumado. Ele andava assim, normal. As pessoas olhavam para ele e achavam que ele não tinha nada, mas ele era muito bem de vida. E ela falou assim que ela não era mulher para ele, porque assim, ela passou por tantos homens e a vida dela sempre foi assim sofrida. Ela foi parar naquele lugar porque ela não tinha opção, ela não tinha vida mais. Então ali ela estava só sobrevivendo a cada dia. E às vezes acabava muitos homens que ia lá acabava agredindo ela e ela ficava assim, com o emocional dela bem abalado, porque ela tinha que enfrentar tudo aquilo, mas ficar com ele, pelo tudo que ela já passou, pelos homens que ela já ficou, não compensava, que ele parecia ser um homem muito bom. E ele falou: eu sou um homem bom. E eu nunca me casei. Eu sempre trabalhei, trabalhei, trabalhei. Já estou com 30 e poucos anos e nunca casei. E eu olhei para você e decidi que se você quiser, você pode ser minha mulher. E ela ficou muito pensativa sobre isso. Ele falou: vou deixar você pensar, semana que vem eu volto aqui. Aí disse que deixou. Ela pensou bem e pensou: melhor eu ter um marido do que viver nessa vida, né? Só que ela ficou com dó dele pelo fato de tudo que ela já havia passado, de homens que já conhecia ela. E ele pegou e foi embora. E quando ele retornou novamente, ela disse que ela aceitava. Só que tinha um porém, ela foi falar para patroa dela, dona dali, onde ela estava, que queria sair e ela não aceitou. Ela falou: não, você está aqui, você me deve. Se você não pagar a dívida que você tem comigo, você não sai. Ela falou: então não tem como eu sair. Aí ele falou: não, eu vou pagar a dívida. Que dívida que é? Ela falou: nem sei quanto eu estou devendo, porque que eu trabalho, trabalho, trabalho. Ela fala que eu tenho dívida, que é a comida que eu como, a água que eu bebo, tudo aqui é dívida. Aí foi lá e disse que ela pediu uma quantia alta. Falou: ela deve muito, que ela deve tanto. Disse que era quantia alta, eu não sei que quantia que é. E ele falou: eu vou pagar. Diz que ele tirou em dinheiro e deu para ela: tá pago, então eu vou tirar ela daqui. E aí ele pagou para a mulher falou que não compensava também ele pagar, ele ia ficar com a mulher daquela, uma mulher suja, uma mulher imunda. Ele falou: não, mas eu vou pagar e vou levar ela. E levou lá para casa, que era, trouxe para casa dele aqui. Só que chegando aqui, né, o irmão dele viu e já falou, conheceu ela. Falou:
meu irmão, essa mulher tá te enganando, essa mulher é lá da boate, lá, naquele tempo lá, bordel, essas coisas, né, gente? Aí ele pegou e falou, mas eu sei, foi de lá que eu tirei ela, e eu sei muito bem quem ela é. Só que ela vai ser minha esposa agora. Aí ela foi, né, abraçou ele, perguntou onde que ela ia dormir, e ele falou, você vai dormir num quarto separado por enquanto, tá? Você não pode chegar aqui e já ficar comigo, porque nós vamos se casar, eu sei que eu já fiquei com você e tudo, mas pra não dar muita conversa, tem uns empregados, tem, né? Aí disse que ela foi dormir num quarto separado, e depois no outro dia ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu não acho que não precisa disso não, você pode já ficar aqui comigo, porque a gente vai arrumar os documentos e nós vamos casar. E ela começou a fazer o serviço da casa, começou a limpar tudo, disse que uma mulher caprichosa, deixava tudo limpinho. E aí o irmão dele vinha e cantava ela. Vinha de novo, cantava ela. Aí ele avisou pro irmão dele, não caia nessa, meu irmão, que essa mulher não presta. Aí ela não dava bola para ele de jeito nenhum. Ela não ligava para ele. Aí ele se sentiu rejeitado. Aí começou a falar umas coisas para ela, que se ela não fizesse isso e isso com ele, que ele ia inventar uma história por irmão dele. E ela ficou muito chateada com isso. Aí ela chamou uma mulher que trabalhava lá também e falou para ela o que ela poderia fazer. Ela contou toda a verdade para a mulher, falou, eu quero que você seja minha amiga. Eu preciso de uma amiga, eu não tenho nenhuma amizade. Onde eu estava, lá não tinha amizade, era um pisando no outro. Então gostaria muito que você fosse minha amiga. Eu vejo você trabalhando aqui, acho você uma mulher muito simples, muito simpática, gostaria muito que você fosse minha amiga. E ela falou, claro. Aí ela contou para ela e falou assim, eu não quero que esparrama isso, mas agora o irmão dele sabe que eu sou de lá, porque ele já foi lá, e agora ele quer ficar comigo e fica me ameaçando, dizendo que vai inventar uma história pro irmão dele se eu não ficar com ele. E aí a mulher aconselhou ela a não ficar, falou, não fica, porque se você ficar, aí sim ele vai usar isso contra você. Agora, se ele inventar uma mentira, é mentira e você consegue provar que é mentira. Agora, quando acontece, aí não tem jeito. E ela falou assim, eu tenho um nojo do irmão dele, o irmão dele me causa vômito, falou bem assim pra ela. Ele é muito nojento, ele fica falando umas coisas pra mim que eu não quero ouvir, eu não quero mais saber daquele lugar que eu vivia. Né? Eu vivia ali, a mulher me massacrava, a dona de lá. Eu estava sempre devendo para ela, eu nunca conseguia pagar a dívida dela. Até para comer era regada a comida. Hoje eu tenho uma fartura aqui, eu como tudo que eu quero e faço o que eu quero. Eu limpo a casa, é o que eu sempre gostei de fazer. Deixo a casa limpa, espero ele chegar, ele é uma ótima pessoa. E a mulher que trabalhava ali para eles também falou, ele é mesmo. Aqui ele trata os empregados tudo igual, tudo bem. Pode ser um rico chegar aqui, ele vai tratar igual trata nós, tudo igual. Então ele não tem diferença, ele é uma ótima pessoa. E se ele confiou que você ia ser a esposa dele, trouxe você para cá, então fique com ele e não dá bola porque o irmão dele fala. E assim ela fez, e ela foi vivendo a vida e não dando bola. Então ele fazia isso com ela, mas na verdade ele não falou nada com o irmão dele. Ele só falava pro irmão dele assim, toma cuidado com essa mulher. E o irmão dele falou, se você continuar desse jeito, eu vou mandar você ir para outro lugar, tá? Porque aqui agora a casa é dela, é ela que manda. Aí diz que casou com ela, e o irmão dele falou, não casa, não casa. Ele casou com ela no papel, falou, você é minha esposa e você vai ser mãe dos meus filhos, tá? É isso. E ela, muito feliz, só o irmão dele que atrapalhava. E ela não tinha coragem de contar para ele que o irmão dele estava atrapalhando tudo, que o irmão dele estava fazendo isso com ela. Ela falou, não tenho coragem. Ela falou para a mulher que trabalhava aqui, falava assim, eu não tenho coragem de contar para ele, porque ele gosta muito do irmão dele. Não sabe que o irmão dele é esse tipo de gente. Aí ela não contou para ele. Até que um dia ele entrou aqui na cozinha e ela estava cozinhando, estava fazendo comida. E elas que tinham um capricho danado para fazer assim umas comidas boas, né? Não sei com quem que ela havia aprendido, que até a mulher que trabalhava aqui falava assim. Aí ela falou assim, não, eu tenho dom, né? Não, apenas minha mãe me ensinou quando eu era pequena, mas coisa simples. E eu fui, como eu gosto muito de cozinhar, então eu fico me aperfeiçoando, inventando umas receitas e dá certo. E
Aí achava muito bonito da parte dela o esforço que ela tinha para ser uma esposa, né? Mas na verdade ela não se esforçava. Ela adorava fazer isso para o esposo dela. Quando ela recebeu essa proposta irrecusável, e ela falou assim: é uma proposta que eu não posso recusar, né? Mas ainda teve uma burocracia para ele tirá-la de lá. E aí ela estava cozinhando aqui e o irmão dele entrou aqui e falou para ela que queria ela, e ela falou que não queria. E ele tinha ido na cidade resolver as coisas dele. E como ele sabia que ele não ia voltar logo, então ele veio aqui e tentou agarrar ela, e ela não aceitou, não aceitou. E ele pegou ela na marra, né, aqui dentro da cozinha mesmo, que ele foi rasgando a roupa dela, e ela gritava que não queria, ele tampou a boca dela, tampou, e ela tentava se defender dele, ele pegou e passou a mão, gente, numa vassoura que estava aqui dentro, arrancou o cabo da vassoura, e eu não sei como que eu vou contar isso para vocês. Ele pegou o cabo de vassoura e introduziu nela, não sei que palavra que eu vou usar aqui, até machucar os órgãos dela por dentro, falando assim que é isso que ela merecia. Isso que ela merecia. E ela gritou muito, quando viu que estava gritando muito, ele deixou ela desse jeito, saiu correndo e fez de conta que estava lá, subiu para a roça e foi embora. Fez de conta que estava muito longe. E essa mulher, escutando os gritos, acho que é por isso que ele abandonou, porque viu que tinha... Porque ele tampou a boca dela, mas teve um certo momento que ele não conseguia mais. Ela entrou correndo, viu na situação, chamou o marido dela, chamou as pessoas que podiam ajudar. E tinha que buscar ajuda, porque ela viu a mulher nessa situação, e aí a mulher perguntou para ela, o que está acontecendo? E ela falou, foi o irmão dele que fez isso comigo. Falou o nome dele, né? Foi o irmão dele que fez isso comigo, porque eu não quis ele. E ela conseguiu contar para ela o que ele havia feito com ela. Contou para ela que ele entrou aqui de surpresa, que ele e ela não quis, ela preferia do que ficar com ele. Então ele ficou nervoso com isso, porque ela não quis, e o que ele achou que foi uma vassoura. Arrancou do cabo e fez isso com ela. É difícil falar isso aqui, tá, gente? Mas ela veio a óbito, porque ele acabou com ela. Acabou com ela. E ela tentou acudir, né? A mulher que trabalhava aqui tentou acudir, mas não teve jeito. Até eles acudirem, ela veio a óbito e eles falam que ela assombra esse local. Que depois disso, ele vivia falando que quando ela contou e o irmão chegou, ficou sabendo de tudo que havia acontecido e infelizmente a mulher dele estava sem vida, eles contaram assim, ela falou que foi o seu irmão e daí a mulher contou tudo para ele o que vinha acontecendo e ela negou, e por ela negar e não querer, ele fez isso. E ele não teve coragem de fazer nada com o irmão dele, a não ser denunciar. Denunciou, o irmão dele foi preso e ele falou para ele assim, nunca mais você volta na minha fazenda. Quando você for solto daqui, você não volta, você não passa na minha frente, porque eu poderia ter feito isso com você, de fazer o mesmo que você fez com ela. Mas você é meu irmão, né? Eu acho que a minha mãe ia ficar muito sentido com isso, né? Em respeito à memória da nossa mãe. Não vou fazer nada com você, mas se você aparecer na minha frente, se você vê que eu estou em algum lugar, você não vai naquele lugar. Você não atravessa na minha frente, porque se você passar na minha frente, infelizmente, eu vou fazer o que eu não fiz. Então, você fica aí, o dia que você sair da cadeia, você caça um rumo. Você não me procura, porque se você me procurar, se eu ver você na minha frente, seja onde for, eu vou fazer aquilo que eu não fiz, que eu deveria ter feito, eu não fiz. Deixou o recado para ele. E esse homem, ele viveu um luto muito triste. Diz que ele ficava muito triste porque ele amava ela demais. Amava, né, gente? Da onde ele tirou ela, é um amor muito grande. E ela, uma pessoa sofrida, que acabou desse jeito. O sonho dela, que ela tinha de ser mãe, né, não foi realizado. Ela foi aí impedido por esse homem. E a gente fica triste com essas coisas, né? Mas nós estamos aqui para ajudar o espírito. E, infelizmente, isso acontece até hoje. Quando essa escrita nossa convidou a gente para vir fazer essa investigação e contou isso para mim, eu vinha imaginando como que eu ia falar
sobre o que ele fez com ela. Porque é umas palavras tristes para você falar aqui e sabendo falar também, porque senão dá problema pra gente. Mas eu tinha que falar a verdade para vocês, né? Então, eu fico bastante arrasada com um tipo de gente desse. Ele acabou indo embora daqui, porque diz que ela aparecia para ele, ele via ela aqui, então ele achou assim, como ela vivia, eu via ela na cozinha e tudo, via ela andando, então isso ficou na minha cabeça, se eu continuar aqui, não vai sair, então eu preciso, ele vendeu, foi embora daqui, para longe. Mas que o local aqui continua assombrado, e a gente vai passar o K2, se der presença, vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito aqui, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo respeito que nós entramos aqui. Por favor, se tiver presença, deu presença, amor. Tem presença de espírito. Então vamos logo já pegar os aparelhos e já vamos iniciar, gente. Vamos pegar os aparelhos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ela quer a voz de mulher. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose. Estou junto com meu esposo Theo, com a nossa mentora, com o nosso anjo. Estamos aqui para te ajudar. Você pode falar seu nome? Lara. Lara, gostaria muito de saber se você é a mulher que faleceu nesse local, provocado aí seu desencarne pelo cunhado. É o seu espírito que está aqui? É. Ô Lara, sinto muito pelo que aconteceu com você, né? A gente ficou sabendo que você trabalhava como garota de programa em uma boate e que você foi convidada pelo dono aqui da fazenda para, com uma proposta irrecusável, para vir morar com ele, se casar com ele. Meu amor. Ele era seu amor, né? E você se tornou esposa dele. Foi isso que aconteceu, né? Sim. Sim. Lara, vou fazer umas perguntas para você, tá? Porque faz parte da nossa investigação. Mas não quero que você sofra, né? Diz que você vinha sendo abordada quase que sempre pelo seu cunhado. Isso. Isso. E com propostas indecentes para você. E se você não fizesse, ele ia inventar uma história para seu marido. Isso confere? É verdade isso que ele fazia?
Sim. Ah, entendi. Então, é verdade isso que ele fazia, né? A gente pergunta para ter a certeza, né? A gente sabe que a pessoa passou pra gente, mas para mim ter a certeza do espírito, tudo, a gente faz a pergunta. E você não se sentia bem com essas propostas dele? Você pode falar para mim se você se sentia bem quando ele fazia isso? Não. Não. Porque você amava seu marido. Você não queria fazer isso com ele, né? E ele continuava insistindo. Sim. Sim. Olha, Lara, nosso intuito aqui é ajudar, né? Nossa obrigação é ajudar. Eu vim para te ajudar. E entender por que uma pessoa, né, como ele tinha de tudo aqui, e ele fez isso com o irmão dele. Sem nenhum progresso, né? Porque ele fazia isso com você e você nunca cedeu, você nunca, jamais deu bola para ele. Então nunca você fez isso, né? Então isso, ele ficou doente por você, porque isso era, só pode ser uma doença, né? Porque ele sabia que você era esposa do irmão dele, mas ele insistia em fazer isso. Quando eu fiquei sabendo aqui do relato do que aconteceu com você, fiquei pensando o que leva a pessoa a fazer tudo isso, né? E ainda a provocar o seu desencarne, que isso foi muito triste. E da maneira que ele provocou. Maldade. Maldade. Isso. Isso é maldade mesmo, né? Você se dedicava ao seu marido, fazia de tudo para agradar seu marido, né? Fazia bolo, fazia as coisas que a gente ficou sabendo disso, para agradar o seu marido e para retribuir tudo que ele fez para você. Você falava isso para uma senhora que trabalhava aqui. Era amor, né? Porque você falou meu amor. Ele era um homem bom para você? Ele era um homem bom para você. A gente fica muito feliz por isso, né? Dele ser um homem bom, dele cumprir aquilo que ele prometeu. Só que o irmão dele veio a fazer isso com você. Você levava essa vida, né? Que você diz que essa mulher ela explorava você o tempo todo. Você era uma mulher muito bonita e muito procurada aonde você trabalhava. E você queria mesmo essa vida para você quando você foi para lá ou foi uma necessidade? Você tinha necessidade de ir para lá porque você não tinha com quem ficar, porque você não tinha recurso? É isso? É. Eu sinto muito todo o meu coração, tá? E de você ter encontrado alguém assim e acabou todos os seus sonhos indo de água abaixo. E agora eu pergunto para você se você consegue perdoar o que seu cunhado fez com você. Você consegue perdoar ele? Sim. Sim. Que bom. Só assim eu posso te ajudar, porque a gente sabe lá o que aconteceu com ele, né? O importante é que você saia daqui, tá bom? Você quer pedir perdão? Amém. Para Deus. Isso. E também se arrepender de alguma coisa errada que você fez. Você se arrepende? Sim. Sim. Fico feliz, tá bom? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo. Posso deixar?
Então a gente vai deixar, tá bom? Consegue ver o nosso anjo de luz, nossa mentora que está ao nosso lado? Sim. Isso, e são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz, nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Lara, né? Como vocês viram aí, é triste o que ela passou. E a gente fica feliz dela aceitar ajuda e a gente vai orar por ela. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Lara, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, né? Todo respeito, nos orientar se a Lara conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.